Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre os castelos medievais. Eles não eram apenas velharias de pedra esquecidas pelo tempo. Essas fortalezas eram verdadeiras obras-primas da engenharia, repletas de segredos, truques psicológicos e inovações que fariam muitos engenheiros modernos ficarem impressionados. Prepare-se para descobrir passagens ocultas, armadilhas invisíveis, estratégias de guerra, sistemas de saneamento impressionantes e até mesmo algumas técnicas sustentáveis. Tudo isso inseridos nos castelos medievais. Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você nunca mais vai ver os castelos medievais da mesma maneira. Agora eu vou te mostrar 3 características dos castelos da Idade Média que são verdadeiramente impressionantes e que irão te chocar completamente. Número 1. As defesas enganosas do castelo. Você acha que o maior obstáculo de um castelo era o fosso ou a ponte levadiça? Isso era apenas o começo. Só a camada mais visível, a ponta do iceberg. O verdadeiro terror começava quando o inimigo achava que já estava quase dentro das muralhas. Porque acredite, os castelos foram projetados para serem enganadores. Eles fingiam ter falhas, mas essas brechas eram na verdade iscas, armadilhas sofisticadas que transformavam cada pedra, cada parede e cada corredor em uma verdadeira arma de guerra. Alguns castelos escondiam verdadeiros labirintos subterrâneos, túneis que permitiam aos defensores sair em silêncio, atacar pelas costas ou escapar de cercos prolongados. Imagine a seguinte cena: o inimigo invade o pátio, acha que venceu a batalha, só que de repente tudo muda. Dezenas de soldados surgem do nada, saindo de passagens que estavam camufladas nas paredes. Era como lutar contra um castelo vivo. Essas passagens também eram usadas para espionagem, armazenamento de suprimentos e, em alguns casos, até como rotas de fuga para nobres e membros da família real ou da família dos senhores locais. Havia também um outro truque macabro, que eram os chamados buracos da morte. Essas aberturas eram posicionadas estrategicamente sobre os portões ou corredores estreitos. Se o inimigo avançasse até ali, ele entrava em um corredor da morte, literalmente. Do alto, os defensores despejavam óleos ferventes, areia quente, pedras pesadas e até mesmo algumas fezes humanas para contaminar feridas e causar infecções mortais. A ideia era bem clara. Mesmo se o inimigo conseguisse romper as defesas externas das muralhas, ele estaria entrando num funil mortal, onde cada centímetro era controlado por quem estava em cima. Ah, e você sabe aquelas escadarias que parecem normais? Pois é, muitas delas levavam a becos sem saída, ou então terminavam em paredes sólidas. Outras mudavam de sentido no andar de cima, te obrigando a virar as costas para onde você acabou de subir, ficando vulnerável a golpes vindos do alto. Os corredores, eles eram estreitos de propósito. Eles impediam que grandes grupos invadissem juntos, obrigando os inimigos a avançar em fileira indiana, e isso tornava cada um deles um alvo muito fácil. Algumas portas eram falsas, literalmente levavam a buracos ou cômodos onde o inimigo ficava preso, esperando a morte. Tudo isso fazia parte de um jogo de arquitetura armada, uma arquitetura bélica. O castelo ele era uma armadilha disfarçada. Mas talvez o mais impressionante, o mais fascinante de tudo era a ilusão de vulnerabilidade. Sim, alguns castelos fingiam certas regiões vulneráveis. Eles intencionalmente projetavam alguns pontos fracos, uma torre aparentemente mais baixa, um muro ligeiramente mais fino, um portão extra nas laterais. O inimigo via aquilo e projetava um assalto a partir daquela região. Mal sabiam eles que eles estavam sendo conduzidos para um matadouro. Esses pontos fracos serviam como funis, conduziam os invasores para verdadeiras zonas de matança, onde facilitava a defesa do castelo, e dezenas de arqueiros se posicionavam em ângulos perfeitos. As flechas eram preparadas, assim como os olhos quentes, e eles voavam para cima dos inimigos. Flechas vinham de todos os lados. Pedras choviam do alto. O que antes parecia ser uma simples brecha, uma falha, era na verdade a boca aberta de uma grande armadilha. O castelo medieval, assim, ele não era apenas uma construção. Ele era uma verdadeira máquina de guerra, uma arma bélica. Ele era utilizado para o sistema de defesa de um reino ou de um condado, de uma porção de terra, mas ele era vital para o sistema militar da Idade Média. Ele era uma máquina de matar, uma arquitetura viva, pensada para enganar, confundir, isolar e destruir o inimigo.
E se você acha que isso é tudo, espera até ver o que acontecia por dentro dos muros. Vida, morte, doenças e até banheiros medievais funcionando melhor do que muitas cidades atualmente. Número 2. A vida oculta dentro das muralhas. Por trás da muralha, a vida pulsava, e não como você imagina. Mas antes de a gente falar sobre o cotidiano dentro dos castelos, sobre a vida dentro dos castelos, eu peço por favor que você deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso aí vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, tranquilo? A maioria das pessoas pensa que os castelos eles eram frios, escuros, desconfortáveis, lugares sombrios, úmidos, infestados de rato, onde a vida era miserável e curta. Mas isso daí também não passa de parte daquele mito medieval sobre uma Idade das Trevas, sobre que a Idade Média era atrasada, mas na verdade isso não passa de um mito. A verdade, ela era bem mais complexa e muito mais surpreendente. Vamos começar com o que ninguém espera ouvir sobre um castelo medieval, que são os banheiros. Sim, os castelos medievais detinham banheiros e com sistemas de esgoto, alguns deles, por sinal, bem complexos. Chamadas de garderobes, essas latrinas ficavam em saliências externas do castelo, conectadas a canais verticais que despejavam os dejetos em fossos, cisternas separadas ou até diretamente nos rios. Alguns castelos mais sofisticados tinham até sistemas com água corrente para limpar as latrinas automaticamente, algo que era raro na Idade Média, mas ainda assim algumas construções apresentavam esse sistema. Enquanto cidades medievais, boa parte delas viviam mergulhada no mau cheiro e em surtos de peste, certos castelos conseguiam manter um nível de higiene impressionante para a época. Mas como manter tudo isso funcionando sem um encanamento moderno? Simples, com engenhosidade e arquitetura. Muitos castelos eles eram construídos sobre fontes naturais de água. Outros perfuravam poços profundos, que atravessavam rochas até encontrar lençóis freáticos. E mais, havia cisternas gigantes que captavam a água da chuva através das calhas embutidas no próprio telhado. Em castelos grandes, a água podia ser distribuída internamente com baldes, roldanas e até canais de pedra, e em tempos de cerco, essa autonomia era a diferença entre viver ou morrer. E se você acha que eles tremiam de frio o tempo todo, nem tanto. Todo mundo sabe que a Europa medieval ela era um ambiente muito frio, muito inóspito, principalmente para o campesinato que vivia em pequenas aldeias. Só que para os nobres que viviam no interior das muralhas do castelo, havia algumas alternativas, algumas opções deles conseguirem se aquecer, mesmo no apogeu do inverno, onde a Europa apresentava um clima extremamente letal. As lareiras elas eram comuns e bem distribuídas nos salões e aposentos nobres das elites dentro dos castelos. Algumas paredes tinham chaminés internas que aqueciam o ambiente com uma espécie de aquecedor de pedra. Em locais mais avançados, existiam até sistemas rudimentares de aquecimento de piso, baseados em canais subterrâneos que levavam ar quente aos cômodos. Já a luz vinha principalmente de clarabóias, janelas estreitas estrategicamente posicionadas para aproveitar o máximo da luz solar e manter o interior seguro contra flechas e projéteis. À noite, usavam-se tochas, lamparinas e velas com suportes de ferro fixado nas paredes, nas muralhas. Mas o mais impressionante talvez seja que o castelo, na verdade, ele era uma pequena civilização fechada em si mesmo. Hortas internas produziam vegetais, ervas medicinais e temperos, fornos de pão, moendas, celeiros, tudo era produzido e estocado dentro dos muros. Oficinas de ferreiro, carpinteiro, costureiras e armeiros funcionavam a todo vapor. Estábulos abrigavam cavalos, bois e porcos. E não raro, pequenas capelas, escolas rudimentares e mercados funcionavam no interior da fortaleza. É claro que quando eu falo aqui em civilização fechada, eu não quero dizer que o castelo ainda não mantinha nenhuma conexão com outros castelos ou então com outros vilarejos com cidades medievais. É claro que ele mantinha, mas ele mantinha um sistema interno também que permitia, que viabilizava uma vida cotidiana no seu interior. Durante um cerco, por exemplo, enquanto o exército inimigo definhava do lado de fora, dentro do castelo a vida continuava, produzindo, comendo, rezando, se aquecendo, esperando o tempo jogar a seu favor. É claro que a gente também não pode exagerar essa ideia. Em determinado período da Idade Média, principalmente a partir do século XII, a gente tem aí inovações, um incrementamento das técnicas de cerco, que facilitava a infiltração dos inimigos. Mas, paralelamente, também a gente teve uma elevação, uma ampliação dos sistemas bélicos de defesa dos castelos medievais. Então, dessa forma, a gente pode caracterizar o castelo medieval como um mundo paralelo. O castelo não funcionava apenas como um sistema de defesa eficiente, mas ele também possuía uma vida interna movimentada, uma vida interna bem dinâmica. Era uma comunidade inteira em pedra, movida por estratégia, sobrevivência e engenhosidade.
Se você acha que isso é surpreendente, espere até ver as tecnologias escondidas nas próprias paredes. Terceira característica dos castelos medievais eram as técnicas de construção desses castelos. Quando olhamos para um castelo, é fácil ver só sua força bruta, pedra sobre pedra, muros grossos e torres altas, mas por trás dessa aparência robusta havia uma engenharia de ponta. Vamos começar por algo que parece simples, mas que foi essencial para a época, que foi a argamassa. A mistura usada para unir a pedra era tão bem formulada que muitos castelos resistiram séculos às chuvas, terremotos e até bombardeios. Alguns pedreiros medievais usavam cal, areia, sangue de animais, cinzas e até clara de ovos em proporções que apenas hoje a gente começa a entender graças às técnicas avançadas da ciência arqueológica. Sim, os castelos eles eram resistentes a terremotos. Alguns muros foram projetados com flexibilidade estrutural, usando pedra em camadas soltas para absorver tremores sem rachar. E quanto aos incêndios? Os castelos medievais usavam abóbadas de pedra, pavimentos de argila e estruturas separadas para cozinhas e fornos, tudo pensando em minimizar, em reduzir ao máximo o risco de incêndios catastróficos. Mas talvez o mais impressionante é que muitos castelos já aplicavam técnicas sustentáveis. É claro que eles não visualizavam esse conceito de sustentabilidade que temos hoje em dia, mas ainda assim a gente pode aqui tecer algumas características dos castelos medievais que tinham sim determinadas questões vinculadas à sustentabilidade, como por exemplo, eles captavam águas da chuva e armazenavam em cisternas. Eles aproveitavam a luz natural com janelas estreitas mais profundas e também utilizavam um sistema de ventilação cruzada, posicionando entradas de ar em pontos estratégicos no interior das muralhas. Hoje chamamos isso de arquitetura verde, mas na Idade Média era apenas uma maneira de sobreviver com inteligência. E há algo ainda mais impressionante sobre a engenharia de construção de castelos medievais que você precisa saber. Você já se perguntou por que alguns castelos da Idade Média parecem surgir em lugares improváveis? No alto dos penhascos, no meio dos pântanos, ou então ilhas isoladas? Por exemplo, o castelo ali da Northumbria, né, de Alnwick, ele é localizado em uma ilha mais isolada. Mas ainda assim, na verdade, era estratégico, isso daí não era por acaso. A construção de um castelo começava antes da primeira pedra ser colocada. Ela começava com estratégia, cálculo e até observação astronômica. Muitos castelos medievais foram alinhados com eventos astronômicos específicos, como o nascer do sol em datas sagradas ou em alguns solstícios. Esses alinhamentos ajudavam a marcar épocas de plantio, colheita, festividades religiosas e até eventos militares. Essas posições também tinham seu valor simbólico. Um castelo construído para ver o nascer do sol no dia de São Jorge, por exemplo, afirmava sua conexão divina e reforçava o poder do senhor daquelas terras. A escolha do solo também era estratégica, ou seja, ela não era por acaso. Muitos castelos foram erguidos sobre rochas extremamente duras, tornando impossível cavar túneis por baixo das muralhas, uma tática comum de cerco na época. Outros aproveitavam formações naturais, como encostas, penhascos, para impedir o uso de torres móveis e catapultas. Cada colina, cada desnível do terreno era usado como parte da própria fortaleza. Muito além de serem fortalezas completamente isoladas, castelos formavam verdadeiras redes de comunicação entre si. De torre em torre usavam-se espelhos, tochas, bandeiras e fumaça para transmitir mensagens rápidas, como pedidos de reforço, alerta de invasão ou alguns comandos militares, a quilômetros de distância. Em alguns reinos, essa mensagem podia viajar centenas de quilômetros em poucas horas, unicamente a partir dos sistemas de aviso e mensagem dos castelos, das torres. À medida que a guerra mudava, os castelos também mudavam. Quando surgiram catapultas mais poderosas, as muralhas ficaram mais inclinadas para desviar os impactos. Com o avanço dos canhões, já na modernidade, a partir do século XV e XVI, as torres ficaram mais baixas e robustas, com paredes mais espessas. A chegada das torres móveis, elas obrigaram os arquitetos a criar muros em camadas, torres sobrepostas e até fortalezas externas, chamadas barbicãs, para atrasar o avanço inimigo antes que eles chegassem ao castelo principal. Dessa forma, os castelos medievais não eram construções comuns. Eles eram monumentos impressionantes para a época e até os dias atuais. Uma tecnologia de ponta que desmente qualquer um que venha afirmar que as sociedades medievais eram atrasadas. Os castelos se mantiveram no imaginário popular, especialmente na Europa, onde diversas cidades ainda convivem lado a lado com esses monstros da história da engenharia humana.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque assim você vai me ajudar demais e você não vai perder nada do que eu vou compartilhar aqui com você todas as semanas, tranquilo? Além disso, eu vou deixar aqui um vídeo na tela final sobre cemitérios da Idade Média, que também eram monumentos impressionantes para a época e que tinham um valor simbólico poderosíssimo para a igreja. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.